Fala, nação atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra do Atleticano. E no vídeo dessa quarta-feira nós vamos falar sobre a suspensão de Bruno Zapelli e a difícil missão que tem o treinador uruguaio Martin Varini na busca por um substituto para o camisa 10 argentino. Então fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar tudo sobre esse assunto. Então vamos lá para o tema do vídeo de hoje. Pessoal, um vídeo que eu vou tentar fazer com que não seja muito longo, mas não faço nenhuma promessa, eu tento me alongar, como vocês já sabem. Porque na noite de amanhã, quinta-feira, dia 15 de agosto de 2024, o Atlético Paranaense recebe o Belgrano às 19 horas na Liga Arena no primeiro confronto entre essas equipes pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Para essa partida, o treinador uruguaio Martin Varini terá somente um único desfalque, o meio-atacante argentino Bruno Zapelli, que foi expulso no segundo confronto com o Cerro Porteño no play-off da Copa Sul-Americana e, por esse motivo, cumpre suspensão automática. E a grande questão é que substituir o Bruno Zapelli não é uma tarefa das mais simples por diversos motivos. O primeiro motivo que eu gostaria de citar é um dos jogadores que mais iniciou partidas como titular desde que o Martin Varini assumiu. Segundo motivo, é um meio atacante, um enganche, um articulador, um jogador de uma posição e de uma característica que o elenco do Atlético Paranaense não tem lá grandes alternativas, e isso vai forçar uma mudança na forma como a equipe será montada. E é justamente por isso que a gente vai para o painel tático para discutir aquelas que eu considero serem as três principais opções. Então aguardem só um minutinho que a gente já volta. Voltamos então com o painel tático já na tela, pessoal, com a escalação que tem sido a titular ou tem se estabelecido como a principal alternativa desde que o técnico Martin Varini assumiu o comando do Atlético Paranaense no último dia 9 do mês de julho. Como vocês bem sabem, Léo Ling no gol, Eric na lateral direita, Kaique Rocha e Thiago Heleno, Lucas Esquivel fechando o quarteto defensivo, Fernandinho, Cristi e Bruno Zapelli no meio de campo, com Tomás Coelho, Gonzalo Mastriani e Agustin Canóbio fechando o trio de frente. A gente sabe que não é bem assim que o time se comporta com a bola, acho que a gente pode, inclusive, já fazer essa modificação para não gerar aí grandes dificuldades ao longo do caminho. Kaique Rocha pelo lado direito, Thiago Heleno aqui pelo lado esquerdo, Fernandinho e Eric um pouquinho mais à frente, com Christian Zapelli, Canóbio, Coelho e Mastriani. Esse é o comportamento, o posicionamento padrão do Atlético Paranaense quando tem a bola. A grande questão é que para amanhã nós não teremos Bruno Zapelli. E aí, a meu ver, sobram três opções que devem ser exploradas pelo Martin Varini na montagem da equipe. A opção mais natural talvez seja a escalação do João Cruz. Nas categorias de base, o João Cruz fez todas as posições de meio de campo, desde o segundo volante até o meio atacante. Então ele poderia fazer esse papel, entrando no lugar do próprio Bruno Zapelli, ou inclusive trazendo o Christian para o lado esquerdo, né, onde ele parece se sentir mais à vontade em alguns momentos, e trazendo o João Cruz pelo lado direito, onde ele já mostrou também que pode funcionar. Em termos de capacidade criativa, capacidade de retenção de bola, talvez essa seja a melhor alternativa. O que ela traz de negativo? O João Cruz é um jogador ainda bastante jovem, jogador de 18 anos apenas, pouca experiência no futebol profissional. Os clubes do futebol argentino tendem a recorrer a algumas maneiras, algumas formas de parar o jogo, algumas maneiras de enervar o adversário nesse tipo de eliminatória sul-americana. Então, talvez expor um jogador com tão pouca rodagem no futebol profissional a um confronto dessa magnitude nesse momento não seja a melhor ideia, mas é uma das principais alternativas. Outra coisa que pode ser feita, gente, o Atlético poderia trabalhar com o Nicão pelo lado direito. O João Cruz voltaria para o banco, lógico, o Nicão entraria, a meu ver, lá pelo lado direito, aberto realmente como ponta. E aí o Atlético teria que fazer uma situação parecida com o que fazia quando o Martin Varini assumiu, com o Eric trabalhando originalmente como volante, o Coelho eventualmente recompondo o sistema defensivo como lateral, como ele já fez em alguns momentos, né? Ele faria esse retorno para o 4-4-2 quando o Atlético não tivesse a bola, para que o time não perdesse capacidade de marcação, deixaria-se à frente dois jogadores aí entre Gonzalo Mastriani e um entre Agostinho Canóbio, Tomás Christian e Nicão. Outra alternativa, não é muito diferente dessa, seria você ter a entrada do próprio Julimar como atacante e você ter o Canóbio jogando como meia por dentro, né? Como ele já fez em alguns momentos, especialmente com o Cuca, e com a posse da bola, se comportando aí como uma espécie de segundo atacante, se aproximando do Mastriani.
é uma opção bastante interessante caso o Belgrano fosse atacar, o que não me parece ser uma coisa muito provável amanhã especificamente. Poderia funcionar melhor de repente lá na Argentina. Mas o Canóbio, o que, que ele oferece de diferente? Muito trabalho por dentro, por fora, recomposição defensiva, um jogador de uma entrega, acho que sem par no futebol brasileiro. Poucos jogadores correm tanto quanto o Canóbio, se entregam tanto quanto o Canóbio. A dificuldade que ele vai ter aqui é em trabalhar num espaço tão limitado. Se o Canóbio recebe a bola pressionado e precisa fazer um domínio orientado, né, já se livrando do marcador, ou um controle de bola em espaço curto, para não permitir que o adversário alcance a bola, ele tende a se complicar um pouco mais. O Canóbio é um jogador um pouco mais de profundidade, um pouco mais de explosão, não é um jogador de uma técnica tão refinada para poder atuar entre as linhas de marcação sem que isso custe a ele um preço em relação à sua capacidade de contribuir com a criação das jogadas. E mais do que isso, nesse cenário, o Atlético Paranaense teria somente aí o Christian como elemento mais criativo, e o Christian, por mais que tenha melhorado desde a chegada do Martin Varini, ele não se melhorou a ponto da gente poder confiar nele como esse único elemento de criação. Então, não tem cenário ideal aqui, tá? A gente não tem solução mágica, como eu sempre falo aqui no canal. Cada escolha que você faz em um cenário de um campo de futebol, você está escolhendo alguma coisa em detrimento a tantas outras. O que, que me parece ser o melhor cenário nesse contexto? Por mais que exista aí um risco atrelado à escolha do João Cruz, eu acho que o ideal seria começar com ele pelo lado direito, traz o Christian para a esquerda, mantém o restante das peças do elenco onde elas se acostumaram a jogar desde a chegada do próprio Martin Varini, para que o Atlético não perca parte daquilo que construiu em termos de funcionamento coletivo e possa explorar as capacidades de Coelho e de Canóbio, não de Julimar, nesse caso, no momento ofensivo, né, pelos lados, para tentar acionar o Gonzalo Mastriani, o centroavante que tem uma capacidade muito rara de chegar ao campo de ataque e de encontrar espaços para finalizar. Mas não é a única, como eu falei. Cada escolha aí tem seus pontos positivos e seus pontos negativos. A gente já vai voltar para a tela cheia para poder arrematar esse vídeo de hoje. Então, em resumo, gente, 3 alternativas principais: ter o João Cruz como um jogador mais natural de meio de campo, mais capacidade de retenção de bola, menos capacidade de enfrentamento físico e um risco em relação ao comportamento dele num duelo que certamente será tenso. Eu repito, como eu disse, os clubes argentinos costumam se valer de uma certa tipo de tática para enervar o adversário nesses confrontos. Imagino que amanhã não será diferente. Um jogador pouco experiente pode acabar sendo queimado ou perdendo o controle nesse tipo de momento. O Nicão, caso estivesse numa boa fase, poderia ser uma boa alternativa, porque o Nicão, apesar de não ser um meio-campista, ele tem uma capacidade muito boa de controle e retenção de posse de bola, mesmo quando pressionado. Então, ele poderia permitir que a equipe avançasse e aí fazer um passe, uma inversão, um cruzamento do momento em que a equipe chegasse à área adversária. A grande questão é que a fase do Nicão, desde que ele voltou de lesão, e é evidente que a gente precisa ter a compreensão de que o ritmo de jogo dele não é o ideal, não tem permitido que a gente espere muito dele nesse sentido, e isso pode fazer toda a diferença. Por isso, na minha forma de ver para a partida de amanhã, Nicão começaria no banco de reservas, poderia ser uma alteração interessante para o segundo tempo, e especialmente se o Atlético Paranaense tivesse vantagem no placar e precisasse fazer a retenção da posse de bola no campo de ataque, uma qualidade que é muito natural para o Nicão. Julimar seria realmente uma alternativa para um Atlético que buscasse agredir mais espaço, mais em velocidade, né? O Canóbio trazido por dentro oferece uma grande quantidade de trabalho, mas perde-se em termos de capacidade técnica, perde-se em termos de capacidade criativa. O Atlético acabaria limitado ao Christian, que vem oscilando, embora tenha melhorado desde que o Martin Varini chegou, e do Fernandinho, que por mais que seja um excelente jogador e a capacidade técnica do Fernandinho aqui não está em questão, é, influencia menos no jogo no campo de ataque por partir de uma posição mais defensiva, né? Isso é completamente natural, não é um demérito do Fernandinho. Então, o Martin Varini tem sim um grande desafio para escalar esse Atlético Paranaense. Espero que ele escolha com sabedoria, confio bastante no trabalho do nosso treinador. E, de minha parte, como eu disse, João Cruz, no primeiro momento, para valorizar nossas categorias de base, porque é um menino que tem mostrado potencial e capacidade, tem mostrado maturidade, tem enfrentado bem os desafios, e acredito que merece essa confiança para a partida de amanhã. Caso o Bruno Prachedes tivesse sido anunciado, tivesse escrito, seria mais uma alternativa, mas como não foi nem anunciado ainda, não tem por que a gente explorar ou fantasiar muito sobre esse tema. Quando ele estiver à disposição, a gente parte aí para algumas considerações.
Mas quero saber também a opinião de vocês, claro, deixem aí nos comentários quem vocês escalariam para a partida de amanhã no lugar do Bruno Zapelli e por quê. Como eu sempre digo aqui, eu leio todos e respondo todos. Sei que estou devendo resposta para algumas pessoas, vou tentar me colocar em dia entre hoje e amanhã para que a gente possa começar a partida entre Atlético e Belgrano com a conta zerada, beleza? Então é isso, gente. Se você está chegando agora, eu vou pedir que você deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe o conteúdo em redes sociais. A gente volta a falar do Atlético Paranaense amanhã com o pós-jogo de Atlético Paranaense e Belgrano. Espero que com uma vitória do Furacão. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.